Olá, tudo bem com você? Hoje eu vim falar com você sobre estereótipos. E aí, você está enquadrado em algum tipo de estereótipo? Você é julgado pelo seu estereótipo? Você julga as pessoas também pelo estereótipo delas? Estereótipo pode ser limitante e muito mais do que isso, pode ser até preconceituoso. Estereótipo vem do grego estero e tipos, que significa um molde sólido. Nem faz muito sentido, né? Vou te explicar. Essa linguagem, né, essa palavra foi usada antes do século XVIII e ela foi usada para falar sobre itens gráficos, modelos gráficos. Então fazia sentido falar de molde sólido, porque estava falando de livros, de cadernos e tinha tudo a ver com esse universo. Mas depois, no século XVIII, ela começou a ser usada para falar de pessoas, de determinar grupos, acondicionar grupos de uma mesma característica, né? E determiná-los e colocar neles esses rótulos. E esse processo, muitas vezes, ele é um processo que causa dor. Por exemplo, se eu te perguntar quais são os rótulos que você recebeu na vida que te causaram dor? Tem algum rótulo da sua infância ou da sua adolescência que fez com que você formasse uma imagem não tão exata de você? Ou uma imagem que não te cabe mais, mas que ainda faz parte da sua vida, ou do seu universo, ou das pessoas que você convive? Por isso que falar de estereótipos é importante, porque todos nós temos a nossa singularidade. E muitas vezes estereótipo é tratado de uma forma humorística, mas não é, né? Quando você às vezes determina a pessoa por uma característica que ela tem, você acaba limitando e às vezes muitas vezes a magoando também, porque muitos dos estereótipos são usados de maneira pejorativa. Então, se você recebeu rótulos que não lhe cabem, você não precisa ficar com eles mais. Essa é a boa notícia. E você também entenda quanto isso é importante para também não ficar rotulando as pessoas, as encaixando em um estereótipo, as limitando a estar dentro daquele grupo só porque elas têm determinadas características semelhantes. Tem uma frase que eu ouvi desde a minha adolescência que ela fala assim: quando uma mentira é muito dita, ela parece uma verdade. Então, às vezes, a gente ouve coisas sobre nós, ou a gente fala coisas sobre outro, e acha que aquilo não vai gerar um impacto. Mas isso pode gerar um impacto no outro, porque ele pode se apegar àquilo e passar a tratar como verdade. E se isso não é uma coisa positiva para o outro, isso faz muito mal, porque ele passa a se ver nesse lugar em que o limita de avançar e que ele não precisaria pertencer. E aí ele acaba criando ali raízes. Então, se você recebeu algum rótulo que não condiz mais com você, principalmente relacionado aqui a tipo físico, a aparência, a se achar bonito ou não se achar bonito, a entender que seu biotipo é aceito ou não é aceito, você não precisa aceitar isso como seu. Você pode ser o que você quiser ser, você pode sim trabalhar aqueles pontos que te geram incômodo ou não. Ou se eles não te geram incômodo, trabalhar somente no aspecto saúde. O mais importante que eu quero falar com você aqui é sobre esse processo de comparação que a gente cria. A comparação com o outro, que é de um biotipo diferente do nosso, que é de uma realidade diferente da nossa, uma condição familiar e uma rotina diferente da nossa. E aí, quando a gente se compara com o outro, a gente causa dor na gente, porque nós não somos o outro. E quando a gente compara o outro também a algo que não é dele, a gente também causa essa dor no outro. Então, vamos tirar os rótulos que nós recebemos que não nos servem. Vamos nos permitir ser o melhor que nós podemos ser. Vamos usar todo o nosso potencial para fazer aquelas coisas que fazem sentido para a gente. E nesse caminho, quando a gente faz esse processo de se autoconhecer e entender quais são as características que nos cabem e não aquelas que nos foram impostas,
a gente também passa a olhar para o outro com esse mesmo olhar, de permissão do outro ser ele mesmo. E isso faz toda a diferença nas relações interpessoais. Tem muitos estereótipos que são usados hoje em dia. Estereótipo econômico-social, um estereótipo étnico, racial e cultural. E tem o estereótipo da beleza, que é um impacto muito grande, porque ele é muito difundido pela mídia. E isso se torna forte, faz com que ele tenha mais força. Então, o aspecto de se compreender bonito ou não se compreender bonito vem muito desse papel da mídia que exerce sobre nós. E esse papel, ele sempre vai mudar esse padrão. Perceba que se você pegar a Miss Brasil de 40 anos atrás, eu não sei qual a data exata dos concursos, ela era uma Miss Brasil mais cheinha, com outro biotipo do que é o hoje considerado como padrão de beleza. E aí teve aquela época do Dancing Days que as mulheres, muitas mulheres, eu conheço mulheres que fizeram isso, faziam cirurgias de redução de mama para se enquadrar naquele padrão de usar aqueles tops bem justos e que não era bonito ter a mama tão avantajada. Depois nós viemos para a parte do silicone, depois nós tivemos o modelo paniquete e agora um modelo mais fit. Mas você não precisa se enquadrar nesse modelo para você se sentir bem, para você se sentir bonito. Se você quer, tudo bem. E também não vamos usar isso como um estereótipo, porque muitas vezes pessoas também que escolhem ou se identificam com esse modelo também são julgadas. Você já ouviu falar de alguém? É bonitinha, mas é burra? É bonito, mas é bobo? Eu tenho certeza que você já ouviu esse tipo de julgamento, esse tipo de rótulo. E às vezes a pessoa está fazendo isso, quando ela comenta isso com você, caracterizando um tipo de grupo de pessoas. E nesse espaço, é um espaço de limitação e de dor, porque nós podemos ser todo o nosso potencial. E você pode ser todo o seu potencial. Não tem nada mais bonito do que você ser você mesmo. Acredite nisso e abra mão dos rótulos que foram colocados que não te cabem mais. E também vamos fazer uma sociedade com menos rótulos, com menos estereótipos. Vamos encontrar o nosso caminho de autoconhecimento e ajudar com que o outro também encontre esse caminho de autoconhecimento e permitir que ele faça esse processo. Acho que nesse processo, nossas relações interpessoais vão ser muito mais leves e nosso processo de autoaceitação também vai ser muito mais leve. É importante, sim, que você cuide da sua saúde. E se tem alguma coisa que não está te agradando, te satisfazendo no seu corpo, não precisa tratar isso como um comodismo. Você pode modificar. Tem várias formas que você pode modificar. E a melhor delas, com certeza, é aquilo que você já sabe. Uma alimentação saudável e atividade física. É isso que é sempre recomendado. Você já sabe disso. Então, preze sempre para trabalhar aquilo que te incomoda, mas nunca aquilo que incomoda o outro em você.